Olá você, e seja bem-vindo ao IFChess. Meu nome é Augusto, e hoje falaremos sobre alguns movimentos diferentes que temos no xadrez. No xadrez, normalmente a gente tem aqueles movimentos que a gente ensinou nos vídeos anteriores de cada peça, porém, há alguns movimentos exclusivos em determinadas situações que a gente consegue usar. São 3, e eu falarei sobre todos eles neste vídeo. E começaremos pela promoção. Promoção é um movimento exclusivo do peão e consiste em que você consegue trocar o seu peão por outra peça quando ele chega na última fileira, na fileira 8. E como concorre a promoção? Nesse cenário que você está vendo agora, você consegue perceber que o peão branco está na 7ª fileira e o peão preto está na 2ª fileira. O peão branco consegue ter a promoção de maneira tranquila, ele consegue trocar ou por uma rainha, torre, cavalo ou bispo. Porém, o peão preto não consegue porque a torre está defendendo a primeira fileira. Portanto, se o peão preto avançar, ele simplesmente perde a peça do peão de maneira gratuita, vamos dizer assim. E é assim que ocorre a promoção do peão. E as peças que você pode ganhar na promoção são apenas bispo, cavalo, rainha, que é o mais comum, ou torre. Você não consegue trocar por um rei ou por um peão. A promoção é um movimento determinante numa partida. Você pode estar perdendo uma partida de maneira feia, e porém, se você consegue promover um peão por uma rainha, mais ou menos, você começa a ganhar o jogo de uma hora para outra, de um lance para o outro. Isso faz toda a diferença. Com base nos conhecimentos que a gente tem sobre o movimento do peão, a gente sabe que o peão ataca uma casa na diagonal para frente. Porém, essa não é a única forma de ataque dessa peça. Há certas situações em que a gente consegue capturar o peão adversário por meio do empassante. Um empassante ocorre quando temos esse cenário. As brancas jogaram F5 e em seguida as pretas jogam E5. Nesse instante, as brancas podem atacar o peão preto por meio de E6. Esse é o lance de empassante. Esse é o único tipo de captura no xadrez em que a sua peça não fica na mesma casa que a peça que você capturou. E, como sempre, tem algumas regras a ser seguidas nesse lance para acontecer. Primeiramente, o seu peão tem que ter avançado 3 fileiras para executar esse lance, senão é impossível de ocorrer. A segunda regra é que o peão capturado deve ter movido 2 casas em um lance, portanto, o peão preto nesse lance tem que ter andado 2 casas de uma vez, ele não pode ter andado uma após outra, ele tem que andar as 2 de uma vez e ficar no seu lado. E a terceira regra é que quando você pula esse lance, quando você perde esse lance, tipo, você tem um lance em que você consegue fazer um empassante, porém você escolhe não fazer, você perde o empassante, você não consegue fazer depois. Você tem que fazer naquele momento, naquele lance, apenas. E por último, a gente tem o movimento do roque. No roque, a gente consegue mover o rei e uma das torres em um só lance. É o único movimento no xadrez em que a gente consegue mover 2 peças de uma vez. E há 2 tipos de roque, o roque curto e o roque grande. Porém, primeiramente a gente vai entender como é que o roque funciona. Nesse cenário, a gente tem as 2 torres em suas posições iniciais e o rei em sua posição inicial também. A gente tem a torre da direita em H1, é ali onde é que a gente faz o roque curto, e a torre na esquerda em A1 é onde ocorre o roque grande. E explicaremos agora cada tipo de roque. No roque curto, a gente move o rei 2 casas em direção à torre da direita e a torre ela fica no lado oposto do rei, no ladinho dele. Já no roque grande, a ideia é a mesma. A gente move o rei 2 casas em direção da torre da esquerda e a torre também continua no lado do rei, no lado oposto do rei. E por que a gente faz o roque? O roque ele serve para muitas funções, porém as principais é a gente conseguir proteger mais o rei, ter uma proteção a mais ao rei,
E também conseguir liberar uma das torres para o meio, para o centro, que isso é uma tática ofensiva também. Pode ser tanto defensiva, ofensiva ou os dois ao mesmo tempo. E como sempre, tem algumas regras a ser seguidas para fazer o rock. A primeira delas é que não pode ter nenhuma peça entre o rei e a torre, já que nenhuma dessas peças consegue pular. A segunda regra é que o rei e a torre não pode ter se movimentado antes, portanto, se você movimentou o rei ou a torre, que seria rocada, a gente não consegue fazer o rock. A terceira é que não podemos fazer o rock quando o rei está em xeque. Outra regra é que a gente não pode fazer o rock caso a casa que ele vai ocupar está em xeque. E por último, não é possível fazer o rock se em uma das casas que o rei vai passar está sendo ameaçada por outra peça. E por esse vídeo é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenham entendido tudo sobre esses 3 movimentos. E caso tenham gostado, deixe o gostei e compartilhe esse vídeo para todo mundo conseguir estudar e saber mais sobre o xadrez. E caso você não queira perder novos vídeos ou notificações sobre novidades do xadrez ou conhecimentos, se inscreva nesse canal. E no mais, isso foi BF Chess.